Instituto Técnico START. Essa aula foi desenvolvida pelo Sistema de Ensino START, cujo lema é "Mais do que ensinar, surpreender o aluno". Faz parte de uma série chamada NR10, na modalidade EAD, aula 03. Item 2.0, riscos em instalações e serviços com eletricidade. Item A, choque elétrico, mecanismos e efeito. Choque elétrico são alterações que ocorrem no corpo devido à passagem da corrente elétrica pelo mesmo, tá bom? Então olha lá, choque elétrico. Para que uma pessoa leve choque é necessário que haja o quê? Uma corrente elétrica pelo mesmo. Para que passe corrente elétrica por um corpo, é necessário que haja no mesmo uma diferença de potencial. E aí segue o diagrama embaixo, tá? Toda vez que a gente for analisar se uma pessoa vai ou não levar um choque, temos que analisar. Para a pessoa levar um choque elétrico, ela tem que passar corrente elétrica por esse corpo. Mas para passar corrente elétrica tem que ter uma diferença de potencial suficiente para gerar corrente elétrica pelo mesmo. Tudo bem? Vamos analisar os tipos de diferença de potencial primeiro em corrente contínua, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um circuito onde eu tenho uma pilha que está alimentando uma lâmpada. Se a lâmpada está acesa é porque está passando corrente elétrica por ela, como se ela fosse levar um choque elétrico. Se no lugar da lâmpada, tá, eu tivesse aqui um outro circuito, no lugar da lâmpada eu fosse colocar uma pessoa, essa pessoa iria levar um choque elétrico. Atenção, o item lá de diagrama sobre choque elétrico, ele fala que a DDP tem que ser suficiente para gerar uma corrente de choque elétrico, tá? Neste caso aqui, se fosse uma pilha de 1,5 volts, não seria suficiente, mas se fosse uma pilha de uma tensão maior, aí sim iria levar um choque elétrico. Tudo bem? Uma outra forma de verificar aqui, um outro exemplo sobre choque elétrico é a raquete elétrica. Acredito que a maioria das pessoas deve ter utilizado essa raquete elétrica. Como é que ela funciona? Tem 3 telas. Aqui, como exemplo, eu estou utilizando positivo, negativo e positivo. Poderia ser invertida essas polaridades sem problema nenhum. Vamos analisar a seguinte situação. Vamos imaginar que um inseto veio e pousou aqui na primeira tela. Não vai levar choque, porque nesse primeiro momento, o que é que ele tem? Apenas tensão elétrica no corpo. E somente tensão elétrica não faz com que leve choque elétrico. Agora, se esse inseto vier a cair na segunda tela, olha lá, aí eu vou ter uma tensão positiva e uma tensão negativa. Aí, nesse caso, ele vai ter uma DDP, uma diferença de potencial que vai ocasionar um choque elétrico, tá? Isso explica, por exemplo, o porquê que os pássaros conseguem pousar em redes de tensão, né? Média tensão, redes de distribuição, porque no seu corpo vai ter apenas tensão elétrica e não diferença de potencial. Aí ele não leva choque elétrico, tá bom? Choque elétrico em corrente alternada. Para isso nós temos que entender como funciona a nossa corrente alternada. Corrente alternada, como esse é um curso de NR10, vamos falar que nós temos aqui fase 1, 2 e 3, cada um com 127 volts, mas esses valores podem estar sendo alterados de acordo com o transformador. Aqui eu vou ter o neutro com 0 volts, em condições normais é para estar com 0 volts, e terra com 0 volts, tá bom? Esse é o nosso sistema elétrico aqui de corrente alternada. Como é que uma pessoa pode levar choque? Tem que ter uma diferença de potencial no seu corpo. Nesse caso aqui, vamos lá ao primeiro exemplo, fase 1 e fase 2, vai ter uma diferença de potencial de 220 volts, colocando aqui fase 1, 2 ou 3, tá? Porque pode ser fases diferentes, tá bom? Fase 1 ou neutro, fase 2 ou neutro, fase 3 ou neutro, 127 volts. E aqui fase terra também 127 volts. Em algumas regiões, cada fase já é 220. Aí esses valores vão ser alterados, tá bom? Neutro e terra, 0 volts. Atenção, nem sempre neutro e terra vai dar 0 volts, tá bom? Vamos estudar um pouquinho aqui a função do neutro. Olha lá. O neutro ele tem a função de manter o sistema estabilizado. Vamos ver aqui um seguinte exemplo. Cada fase 127 volts sendo o transformador e o neutro aqui com 0 volts. Vamos ligar aqui uma tomada, tá? Vou colocar aqui a fase na tomada, o neutro também na minha tomada e o cabo terra. Então eu tenho uma DDP de 127 volts, indo fase aqui 127 e neutro 0 volts. Vamos imaginar que por algum motivo, um raio ou então uma sobrecarga em algum local, a fase 1 passou para 200 volts. Isso vai passar para a minha tomada na minha residência, que vai causar a queima de equipamento. Mas antes de ocorrer isso, o neutro vai estar atuando, ele vai puxar o excesso de tensão, mantendo a minha fase com 127 volts. Porém, a tomada continua com 200 volts, porque o cabo que foi para a tomada de neutro está levando 73 volts, ou seja, esse é um caso onde o neutro ele está com tensão. Então, para eu manter o neutro em 0 volts, é sempre importante aterrar o cabo de neutro logo na entrada, lá no padrão de entrada de medição. Nesse momento que eu aterro o neutro, aí existe um princípio que a corrente, a tensão sempre quer ir para o terra, o que irá ocasionar com que o meu neutro descarregue. O que pode acontecer? O meu neutro está com um problema de aterramento, e aí ele ficar com tensão, e aí uma pessoa
tocar no neutro pode vir a levar um choque. Isso é um caso onde o neutro está com falha, sistema desbalanceado. Tudo bem? Vamos ver os tipos de choque elétrico, conceituar. É importante saber conceituar os tipos de choque, porque mais adiante iremos aprender como nos proteger contra eles, tá? Eu tenho choque elétrico sem fuga de corrente para a terra, é quando a corrente não vai para a terra, e eu tenho choque elétrico com fuga de corrente para a terra, é uma pessoa que está tocando no planeta Terra, está descalço, por exemplo, tá? Choque elétrico pode ser por contato direto ou contato indireto, tá bom? Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de choque elétrico com contato direto sem fuga de corrente para a terra, uma vez que ele está de bota. Colocando um fase e um neutro, ele está pegando de forma diretamente. Por que contato direto? Porque está pegando diretamente um cabo energizado, tá? Aqui também é contato direto e sem fuga para terra. Nesse outro exemplo é um contato indireto, tá? Indireto porque está pegando uma máquina de lavar, não tinha como a gente saber se essa máquina estaria energizada, tá? Por que ela ficou energizada? Por uma falha. E aí o cabo fase encostou na carcaça e acabou energizando. E uma pessoa descalça, ele vai ter uma diferença potencial de fase e terra. Então a corrente passa pelo corpo e vai para o terra. Então é uma fuga para a terra. Então é contato indireto com fuga para a terra. Esse outro é um exemplo aqui, é contato direto com fuga para a terra. Contato direto porque está pegando em um cabo energizado. E por fim, um cabo neutro que pode vir estar energizado, tá? Normalmente não deveria estar energizado, também com fuga para a terra. Parabéns por escolher Start. Dúvidas 91 98101 3586. Sistema de ensino Start.